O Brasil está vivendo um momento histórico. Para você ter noção, nos últimos 15 anos a taxa de juros não tinha chegado num patamar tão elevado como o de hoje. E quem entender como se beneficiar dessa taxa de juros nos investimentos pode se tornar muito rico lá na frente. Para você entender de uma vez por todas o que significa a taxa de juros, a taxa Selic, entenda como se fosse o custo do dinheiro no tempo. Ela dita, por exemplo, o quanto que os empréstimos estarão pagando, o quanto que a renda fixa vai estar pagando. Qual que é o preço base da economia no momento? No momento que eu gravo esse vídeo, por exemplo, ela está em 14,75%. É o ponto mais alto dos últimos 15, 20 anos dessa taxa de juros. Isso significa que a renda fixa hoje, a mais simples de todas, está pagando 14,75%. O Tesouro Selic ou o CDI estão pagando muito próximo disso. Essa taxa de quase 15% ao ano pode parecer muito interessante para uma pessoa que está começando agora, que está olhando de fora. Porque é uma taxa sem risco, você ganhar 15% ao ano parece muito interessante. Mas a questão é que se você colocar todo o seu dinheiro nesse Tesouro Selic, você vai ganhar esses 15% por pouco tempo. Nas próximas reuniões do Banco Central, já se supõe que essa taxa vai começar a cair daqui a algum tempo. E quando ela começar a cair, os seus rendimentos também começarão a cair. E nesse momento temos uma oportunidade muito incrível que você só consegue encontrar em momentos como esse. Em momentos que o Brasil está sendo desconfiado, tem essa crise de credibilidade do Brasil. A inflação está nas alturas, por isso que a taxa Selic está tão alta. Todo mundo está com medo de se expor a risco, de comprar uma renda variável, todo mundo só quer ficar no CDI. E é nesses momentos que as verdadeiras barganhas aparecem. Quem tem coragem de se expor ao risco consegue colher muitas recompensas incríveis nesses momentos de baixa. Warren Buffett gosta de explicar a taxa de juros como se fosse a gravidade. Se a gravidade está muito alta, se a taxa Selic está muito alta, os investimentos de riscos tendem a estar muito baixos, ou seja, o rendimento deles está baixo, a cotação deles está caindo, porque eles sofrem, esses empreendimentos, as empresas e os empreendedores, as pessoas que tomam riscos, elas sofrem nesses momentos em que a taxa Selic está muito alta, porque eles não conseguem se financiar, o custo do dinheiro está muito alto. Então os ativos de risco eles tendem a sofrer quando a taxa de juros está alta. E aqui no Brasil não é diferente. Nesse momento que a taxa Selic está nas alturas, a renda variável, as bolsas estão sofrendo. A bolsa brasileira está sofrendo demais nesse momento. E é aí que eu começo a falar da oportunidade que ninguém está vendo. Agora é a hora de você começar a se expor em risco. Porque enquanto a renda fixa está pagando lá nas alturas, o CDI e o Tesouro Selic estão nas alturas, as ações, os fundos imobiliários, os ativos de risco no geral, estão sofrendo muito nesse momento. Mas não porque eles pioraram os fundamentos ou porque eles começaram a ter prejuízos. Na verdade, o lucro das ações ele continuou subindo, enquanto as cotações das ações começou a descer. E o que a gente quer se não comprar uma empresa que está com os lucros crescentes e a cotação dela está muito barata? É isso que a gente quer na renda variável. É assim que a gente escolhe boas ações de boas empresas. Quando os lucros estão crescendo, mas por algum medo ou receio do mercado, eles estão precificando a ação muito baixa. Eles estão precificando as ações muito abaixo do preço. O lucro das boas empresas no Brasil continua subindo muito, mas o preço das ações não está acompanhando esse lucro. Ou seja, o mercado está ignorando o resultado das empresas, está ignorando o lucro delas simplesmente por um pânico, por uma coisa que pode vir a nem acontecer. E é nesse pânico que os grandes e bons investidores agem. A frase do Warren Buffett, ela diz tudo sobre essa oportunidade de virada. O ponto que você deve começar a se expor a risco. O Warren Buffett, ele diz: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Os canhões são esses juros altos, essa desconfiança do Brasil, crise atrás de crise, rombo no INSS, desconfiança com o governo Lula, déficit primário e muitas dívidas do governo brasileiro. Tudo isso gera muito receio nas pessoas, mas elas acabam esquecendo de olhar para o lucro das empresas, que é o ponto-chave, o ponto número 1 que você olha quando você está analisando uma empresa. Nesses momentos em que os canhões estão disparando, o som dos canhões está altíssimo, as pessoas acabam esquecendo dos fundamentos das coisas, de como as coisas funcionam. Então o som dos canhões é quando a taxa de juros está nas alturas, como ela está hoje. E a parte dos violinos, os violinos tocam quando está todo mundo otimista. Lá em 2022, antes da pandemia, o próprio Warren Buffett já estava vendendo as ações dele, não porque ele conseguia prever que a pandemia estava chegando, mas porque as ações estavam muito disparadas. As pessoas estavam muito otimistas, todo mundo estava comprando bolsa de valores, todo mundo estava comprando o risco. Só que o lucro das ações não estava crescendo tanto naquele momento, porque era um momento em que a taxa de juros estava baixa. Esse sim era o momento de você ir para o CDI, ir para a renda fixa, porque a renda variável já não fazia sentido nesse nível de preço. Mas quando todo mundo está otimista, os preços estão inflados. É aí que o risco de prejuízo é alto. Mas quando ninguém quer os ativos de risco,
quando só você tá com aquela coragem, quando você não vê os vizinhos, as pessoas, a multidão falando sobre isso, a multidão só quer saber de renda fixa, é quando você tem que considerar se expor. Porque é nesse desconforto que nascem os grandes patrimônios e as grandes boladas do mercado financeiro. Você precisa então de uma mudança de visão. Você não precisa sair da renda fixa, mas precisa sair da sua zona de conforto. Essa janela de oportunidade ela não vai durar muito tempo. E se você continuar esperando o momento certo, você vai olhar para trás e perceber que perdeu uma grande oportunidade. O que você aprendeu nesse vídeo então? Quando a taxa de juros está alta, é um momento em que você deve considerar se expor a mais risco, porque nesse momento a renda variável, os ativos de risco, estarão muito abatidos, muito abalados. Se o lucro deles continua a mesma coisa, os fundos imobiliários ainda estão com bons aluguéis, os inquilinos estão pagando certinho, os fundamentos da coisa não mudaram, só mudou o humor do mercado, só o humor do mercado que mudou e agora ele está receoso. Então, é no momento que as pessoas estão receosas que você tem que começar a ficar ganancioso. Mas nada disso adianta se você não souber analisar empresas. Quais são boas? Quais estão realmente dando lucros? Quais são as oportunidades do momento para você conseguir um lucro interessante, receber dividendos na sua conta? E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, explicando como encontrar as melhores empresas que estão com lucros crescentes, a cotação ainda não acompanhou o lucro e ainda parece haver uma boa oportunidade nessas ações. Clica nesse vídeo e aprenda como você pode analisar as empresas por si mesmo e entender, começar a ter esse pensamento de segundo nível para você fazer essas leituras por si mesmo. Muito obrigado.